Boa tarde, amados em Cristo Jesus. Eu vos saúdo, como sempre, e sempre, e sempre, amém. Aleluia, graças a Deus. Vem a hora, e a hora é esta, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem viverão. Chegou a hora de ressuscitar os mortos. A hora é esta. Os mortos reviverão. Os mortos vão ressuscitar. Mas quais os mortos que estou a me referir? Todos. E nós dividimos os mortos em duas partes. Primeiro, os mortos, ou primeira parte. Os mortos em pé, andantes, mortos que andam, comem, dormem, bebem, casam-se, dão-se em casamento, fazem filhos, trabalham, constroem, edificam, tudo isso. Mas, porém, ainda não terão nascido de novo. Estes também são mortos. E quem ainda não nasceu de novo, esse anda e vive em pecado. E quem vive em pecado já morreu, porque esse é o salário do pecado. É um cego, é um morto, é um cadáver que anda. E ele pensa que vive, mas que ele está morto. Vocês estão a entender? Esse é o primeiro grupo dos mortos que estão a falar, estão a trabalhar, estão a festejar, sentem alegria, prazer, o gustativo, tem o gosto na boca, os prazeres aguçados, casam-se, dão-se em casamento, fornicam, matam, roubam, mentem, trabalham, comem, dormem, acordam, pela madrugada vão trabalhar, voltam, depois fazem o mesmo outra vez. Mas porque eles não receberam a vida eterna, então estão mortos. E a vida eterna está somente no nome, Jesus Cristo. E para receber a vida de Jesus, a pessoa precisa não somente crer e também renunciar. Não somente crer, mas também se arrepender. Não somente crer, mas também aborrecer a própria vida, o mundo e tudo que há no mundo e as suas concupiscências. É assim o que estava morto vai viver. Por quê? Porque ouviu a voz do Filho do Homem. Estão a entender? Jesus disse, a hora vem, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem viverão. Ouviu? Só a voz do Filho de Deus ressuscita os mortos. A voz do Filho de Deus, que é a sua palavra, e palavra viva. E quando é viva, então, palavra que é espírito. Quando a palavra é espírito, então é viva, ou então tem vida. O Filho de Deus
é a voz de Deus, é a palavra de Deus. Todo aquele que ouvir a voz de Deus, do Filho de Deus, vai ressuscitar. Mas como assim? As pessoas estão a ouvir a palavra de Deus, mas continuam mortos. Não. Não ouviram a voz do Filho de Deus. Não estão a ouvir a palavra de Deus. Eles estão a ouvir palavras dos homens. Jesus disse: a palavra que eu vos tenho pregado é espírito e vida. Esta é a palavra que ressuscita os mortos. O resto é carne. Jesus disse: a carne para nada aproveita. Só o Espírito é que vivifica. Ouviu? Então a palavra que sai da boca de Deus, esta que vivifica. A palavra que sai da boca de Deus é Espírito e vida. E o Espírito e a vida vivificam os mortos. Ou então ressuscitam os mortos. As filosofias, a carne e as letras não ressuscitam ninguém. As pessoas ouvem e continuam mortos. Ouvem, a morte não pode ressuscitar a morte. A morte não pode dar vida aos mortos. Só a vida dá vida aos mortos. E a vida está em Jesus Cristo. A vida do mundo é Jesus. A vida dos homens é a palavra de Deus. Por isso ele se chama pão. Mas não é qualquer pão. Pão vivo. Isto é, pão que dá vida aos mortos, que vivifica os mortos. O maná não era pão vivo que desceu do céu, mas era pão que desceu do céu. Não, vocês não entenderam. Um dia os filhos de Israel falaram a Jesus: que sinal tu nos mostras? Pois nossos pais, como está escrito, comeram do pão dos anjos. Como diz a palavra, ele lhes deu de comer o pão dos anjos, o pão do céu. Jesus disse: se vossos pais comessem o pão do céu, vocês não estariam mortos. Mas eles comeram do maná e ainda assim permaneceram mortos e morreram. E continuaram mortos, mesmo comendo o maná que vocês estão a dizer que desceu do céu. E ele disse: meu Pai vai vos dar agora o verdadeiro pão. E o pão que ele vai vos dar sou eu. Através da minha vida que eu vou dar ao mundo. E Jesus disse: eu sou o pão vivo que desci do céu. Não é o maná. Parecia que Jesus estava, por isso não era compreendido por aqueles pecadores desviados. Que o maná desceu do céu, desceu. Maná não foi tirado da terra. Não foi multiplicado. O maná não é produto de uma multiplicação, mas sim do milagre, isto é, que desceu do céu para a terra. Pois Davi fala isso nos seus salmos, que ele havia lhes dado de comer o pão dos anjos. Ok? Só que Jesus rejeitou que este pão não era vivo, porque o vivo é aquele que dá vida ao mundo. O mundo caído, o mundo que está morto, individualmente, claro. Quando essa pessoa comer esse pão, ele vai viver. Isso que Jesus falou a Marta. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, vai viver. E o que vive e crê em mim, não vai provar mais a morte.
Então as pessoas só viverão, ou então só vão ressuscitar, se eles ouvirem a voz do Filho de Deus. Se eles comerem o pão vivo que desceu do céu, que dá vida ao mundo, que vivifica os mortos. Então, até então, não havia pão vivo. Não teria existido pão vivo na terra. E por isso Jesus aparece e disse que chegou a hora. E agora é. Eis aqui a hora. E é agora. Hora e agora. A hora é esta e agora, em que todos os mortos que ouvirem a voz do Filho de Deus vão viver. Mas os mortos que não ouvirem a voz do Filho de Deus não vão viver. E o que diz a Bíblia? Se ouvirdes a palavra de Deus, se ouvirdes a palavra de Deus, se hoje ouvirdes a palavra de Deus, não endureçais os vossos corações, como aconteceu no deserto. Se ouvirdes e credes, comereis do bom da terra. Ouviu? Mas qual ouvir? Jesus disse: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está a dizer. Será que os mortos não têm ouvidos? Têm. Mas os mortos, que não querem ouvir, ouvem e de mau grado. De mau grado, termo certo assim. O que é isso? Ouvir de mau grado. Ouvir e não entender. Ouvir e não compreender. Mas por que eles, mesmo ouvindo, não entendem, não compreendem? Porquanto estão cegados pelo Deus desse século. E por que o Deus desse século os cegou? Porque eles amam o mundo. Eles gostam disso. Eles não querem largar o mundo. Abriram as portas para o cegador lhe cegar. Permitiram para que o cegador lhe cegasse. Quando o Espírito Santo fala, acorda, ou você que está a dormir, o diabo diz, é mentira, aproveite a vida, não aceite essa voz aí. E eles preferem ouvir de bom grado ao inimigo do que ao vivificador dos mortos. Então, nesse contexto, nesse quesito, eles ignoram a vida e amam a morte. Eles ignoram as águas cristalinas, tranquilas e refrigerantes e amam as cisternas rotas. Eles preferem os pastos secos do que os verdejantes. Eles preferem as águas lamacentas, cheias de lodo, do que as águas tranquilas. Eles preferem a morte do que a vida. E assim rejeitam a vida e amam a morte. O que é isso, amar a morte? Amar o mundo. O que é isso, o mundo? O pecado. E assim, o Espírito Santo está a falar na terra. Mas os humanos estão a dizer, não queremos ouvir a tua voz. Afaste de nós, porque nós amamos as nossas vidas. E eles dizem, nós queremos Satanás. Nós amamos o diabo. Te rejeitamos, ó Deus. Vai lá com a tua justiça. Nós vamos continuar a ser injustos. Vamos continuar a amar o pecado. E como Deus não força ninguém, não persuade ninguém, mas convence somente aquele que quiser ser convencido, então, por isso o mundo continua assim. Quando Paulo falava a respeito de crer na palavra de Deus, depois que alguém pregar, e esse alguém, depois de ter sido enviado, então, Paulo lá embaixo ele diz assim, porventura não ouviram a palavra de Deus, a voz de Deus?
Então a sua voz não se ouviu até nos confins da terra, cumprindo-se a palavra de Deus que diz assim: quão formosos são os pés daqueles que sobre os montes anunciam as boas novas, ou então o Evangelho. Sua voz se ouviu até nos confins da terra. Isto é, não há desculpa que não há a voz de Deus na terra. Não há desculpa que não há pregadores na terra. Não há desculpa que não há o Evangelho. Não existe. O Espírito está a trabalhar na terra. Como disse um rapaz que respondeu a alguém, o Espírito não está a se mover mais sobre a face das águas como foi antes da criação. O Espírito quer se mover dentro dos humanos para fazer morada, mas os humanos precisam ouvir a sua voz. Os humanos precisam fazer o que Ele está a pedir. Os humanos precisam abrir a porta, pois o Espírito Santo está batendo a porta dos seus corações. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, então eu vou entrar para cear com ele e ele comigo. Não está escrito assim? Estou à porta e bato, mas nem todos têm abrido as portas para Jesus, mas abrem as portas para quem? Para o diabo. Mas se esqueceram que o diabo é um homicida. Toda casa onde ele fazer morada, já está morta a casa. Toda casa aonde ele mora, ele vai levar lá o que ele veio trazer ao mundo. O que o mercenário veio trazer? O gatuno, o diabo. Veio para matar, roubar e destruir. Então entrou, vai matar, vai roubar e vai destruir. E assim o mundo está a rejeitar aquele que veio trazer a vida e vida com abundância, e preferem aceitar e abrir a porta das suas vidas para o ladrão, para o mercenário que vai lhes matar, vai lhes roubar e vai lhes destruir. E tu que me ouves a esta hora, é preciso ouvir a voz do Filho do Homem. E todo aquele que ouvir a voz do Filho do Homem e não endurecer o seu coração, então vai ouvir de bom grado. E este estava morto, vai ressuscitar. Vai viver. Mas aquele que não ouvir de bom grado, vai continuar morto. Vai endurecer o seu coração e continuará morto, mesmo vivendo. E todas as alegrias passarão. Como está escrito, os céus e a terra vão passar. Somente a palavra de Deus não vai passar. Aqueles que endureceram seus corações e não aceitarem a vida, esses vão ser condenados e eternamente. Por isso Jesus estava a dizer que chegou a hora. Qual é a hora que Jesus estava a falar? Estava a dizer que a hora já chegou. E agora, em que os mortos que quiserem ouvir a minha voz vão ressuscitar. E nós vimos isso depois da sua morte e ascensão, começou a ressurreição dos mortos. E os humanos que estavam mortos em pecado começaram a ouvir a voz do Filho de Deus através do Espírito Santo na boca dos seus servos, dos seus mensageiros, e multidões aceitavam Jesus, criam em Jesus, porque ouviam a voz de Jesus e eram ressuscitados. E esses que ressuscitaram porque ouviram a voz de Jesus, quando eles passaram deste mundo, não foram para a condenação eterna, mas foram levados para o seio de Deus. Não foram levados para o inferno, não foram condenados nas mármores do inferno, mas foram elevados à liberdade dos filhos de Deus, esperando o aperfeiçoamento dos santos, ou então a redenção dos seus corpos. Estão entendendo? Jesus estava a dizer,
chegou a hora. E agora? E vê se Jesus mentiu. Não passou muito tempo, começaram a ressuscitar. O morto Pedro ressuscitou. O morto Tiago ressuscitou. O morto João, Mateus e todos os outros, as Marias, que eram várias Marias, começaram a ressuscitar. As Teresas, as Donas Teresas, as Donas Marias, as Verônicas, as Verônicas, as Joanas, começaram a ressuscitar dos mortos e viveram e se levantaram e marcharam na terra. E eles depois começaram também a marchar, indo, testemunhando o que eles haviam recebido. E o seu testemunho também começou a ressuscitar os mortos. Os que ressuscitaram foram testemunhar. E o mesmo que os ressuscitou, ressuscitou os que receberam o testemunho deles. É incrível. Estão a entender? E quem ressuscitou está vivo. E quem está vivo já não vive em pecado. E quem está vivo não vive nas práticas que lhe mataram um dia. E quem está vivo não anda no caminho que lhe matou um dia. E quem está vivo, está vivo. Quem está vivo, está vivo. E viveram os mortos. Mas os outros continuaram mortos. E os que continuaram mortos, quando fisicamente a morte se cumpriu no físico, espiritualmente já estavam mortos. Fisicamente estavam vivos, porque o sangue ainda circulava nas suas veias, que é o fôlego da vida, até que o motor parou, eles já estavam mortos e foram transladados para o lugar dos mortos. E os que estavam vivos, porque ouviram a voz do Filho de Deus, quando passaram desse mundo, quando os seus motores pararam, então suas almas foram levadas no seio de Deus. Oh, aleluia! Para esperar a redenção dos seus corpos, como já falei. E o ser humano não entendeu isso. E numa dessas promessas, antes de Jesus partir, ele anunciou que poderia vir um outro Consolador. Nunca entendeste isso? Oh, terra! Viria um outro Consolador. Por que Jesus chamou-no de outro? Não, vamos lá estudar isso aí. Vocês e eu. Vocês vão dar o seu ponto de vista de situação. Deixamos do monólogo para o diálogo. Apesar que o lugar mais eficiente e evidente é no Zoom. Aqui vos sinto muito distante. No Zoom, vos sinto mais próximo. Uma plataforma mais próxima. Onde até as pessoas podem falar que você também se fala, mas tem que te puxar, tem que te convidar. Só trabalho. Vamos lá. Jesus, ele disse que poderia vir um outro Consolador. Por que que ele chama o Consolador que viria de um outro? Aqui não precisa ser muito espiritual para você interpretar isso. É só ter passado pelo menos só na escola da iniciação, como a primeira, e vais ver que quando se fala do outro, é porque tem um outro. Olha, o K2 está aí, já deu a resposta. Estava a falar um outro Consolador. Então, havia um primeiro. Então, esse primeiro foi Jesus. Jesus, o Consolador. Mas disse que viria um outro Consolador. Veja que o papel do primeiro Consolador é diferente do segundo Consolador. O primeiro Consolador veio redimir a humanidade. Na sua generalidade. Olha aí, fez o trabalho completo para todos os pecadores. É incrível. Todos, desde que nasceram debaixo desse céu,
o sacrifício de Jesus lhes alcançou. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Porque Jesus... Então, veja só. A redenção, sem acepção de ninguém. Não há favorito, nem desfavorito. Não há escolhido e não escolhido. Todos foram beneficiados à morte de Jesus Cristo. Como está escrito, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. Então, todos haviam pecado. Todos estavam perdidos, destituídos da salvação, porque não havia justo nenhum sequer. E por isso veio o justo e morreu pelos pecadores. Mas quais pecadores? Todos. Quer os judeus, como gregos, persas, etíopes, cutitas, os romanos, forasteiros, os quinjangos, todos. Os forasteiros. Ok? Albinos, vermelhos, brancos, mulatos, negros, amarelos, todos. Menos os macacos. Menos os primatas. Estou a falar primatas que são macacos. Como os orangotangos. Não tem nada a ver. Todos os animais não. Desde que há diferença entre um animal e um homem. Quando a vossa ciência veio vos enganar que o homem veio do macaco, é uma pura mentira. Porque macaco é um animal. E os animais não têm almas. Ok? Os animais não têm alma. Então como é que o macaco vai evoluir para homem sem alma? Só o homem é que tem alma. Nem anjo tem alma. Os animais não são espírito, nem almas. É só carne. Mas os humanos são almas e os anjos são espíritos. Está a entender? Alma vivente, primeiro Adão. Espírito vivificante, Jesus de Nazaré. E assim, os humanos foram beneficiados pelo sacrifício de Jesus Cristo. E esse sacrifício salva todos os seres humanos. Mas como se salvariam? Por isso ele disse que viria um outro Consolador que poderia convencer o mundo do pecado. Por que o mundo seria convencido do pecado depois da pregação de Jesus? Porque o mundo não cria em Jesus. Ok? Porquanto o mundo não cria em Jesus, na pregação de Jesus, então viria um outro Consolador para convencer os incrédulos a crerem em Jesus e a renunciarem os pecados, ou então largarem os pecados. Estão a entender? O outro Consolador não viria somente convencer o mundo do pecado para o mundo não crer em Jesus, mas também poderia convencer o mundo da justiça. Qual justiça? A justiça de Deus, e não a justiça dos homens. Convencer o mundo a viver, a praticar a justiça de Deus. E a justiça de Deus é este. Se você, com teu coração, você crer em Jesus e com a tua boca você confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e morreu e ressuscitou dos mortos, então aí a justiça de Deus se aplica a você.
gratuitamente, e depois que a justiça recai sobre você gratuitamente, então você é instruído, é ensinado a permanecer nos caminhos, na palavra da justiça. Por isso, o outro Consolador poderia vir assim, aplicar a justiça, não dos profetas, mas sim do Emanuel. Não a justiça segundo a lei, mas sim segundo a graça. Veja a antiga dispensação que se chama a dispensação da lei. Tinha a lei e os profetas. Os profetas vieram aplicar a justiça segundo a lei. Mas agora o outro Consolador viria aplicar a justiça segundo a graça e a verdade. Há diferença entre a justiça segundo a lei e a justiça segundo a graça. A justiça segundo a lei é dente por dente e olho por olho. A justiça segundo a lei, o homem que dessas coisas viver, a praticar, vai viver. Mas a justiça segundo a graça é que se você crer com todo o teu coração e com a tua boca confessares a Jesus Cristo, então você está salvo. E os salvos, o Salvador preparou boas obras para eles poderem viver. Isto é, justificados gratuitamente para viver debaixo da graça e praticarem a justiça de Deus todos os dias da sua vida. Não, vocês não entenderam nada disso? No altar de adoração, seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. O outro Consolador, também segundo Jesus disse, que ele viria convencer também o mundo do juízo. Do juízo por quê? Porque Jesus disse que porque o príncipe deste mundo já está julgado. E o que é isso? O Consolador convencer o mundo através do juízo. Julgamentos. Quando Deus julga o mundo, é para o bem do mundo. Estão a entender? Calma aí. Nesse momento estamos a viver o julgamento do mundo. O mundo está em alvoroço. Perturbação, fome, miséria, desgraça, a iminência de uma grande guerra, de um grande conflito. É uma oportunidade para as pessoas se salvarem. Deus aperta o mundo para o mundo abrir os olhos e fugirem para Cristo. Deus cria situações. Deus julga alguém individualmente para que esse alguém possa aprender com as dores, com o julgamento, para ver se ele possa renunciar ao pecado, possa fugir para a cidade do refúgio, possa alargar o mundo. Ouviu? É como mais ou menos alguém que anda erradamente roubando e Deus vai permitir que ele seja preso e vai na cadeia. E lá na cadeia ele vai colocar a mão na cabeça e vai entender o que é a vida. E ele vai dizer, desta vez eu recebo Jesus. Eu quero Jesus de todo o coração. Não quero mais. Ouviu? Alguns no leito da dor foram julgados quase à morte ou morreram, ressuscitaram. Estou a falar quer individualmente como na generalidade. Estou a falar os julgamentos na generalidade. É o mundo a ser julgado, uma nação, uma família, sei lá, uma casa. Hein? Mas estamos a ver o julgamento do mundo. Juízos não da grande tribulação. O juízo da grande tribulação não é para a salvação de ninguém. Registram isso. Os juízos da grande tribulação são para a salvação de Israel. O propósito é esse. Mas entre os gentios também, aquele que não receber a marca vai ter a chance de ser o povo do milênio. No altar de adoração. Mas será juízo sobre o mundo para a salvação de Israel. Mas agora, o juízo sobre as nações hoje é para a salvação das nações. Paulo fala, se você for repreendido pelo Senhor, é para o seu bem, para você não ser condenado com o mundo. Ouvistes? Pois Deus repreende aqueles a quem Ele ama. E Ele amou o mundo de tal maneira. Por isso tem repreendido o mundo.
aleluia, com açoites, para ver se o mundo volta para ele. Então o outro Consolador viria com juízo. O juízo para julgar, abater os lugares altos, esmagar, sim, os falsos profetas. Veja só, um falso profeta é julgado para que o povo possa despertar e fugir. Porque Paulo disse que os pecados de muitos pecadores se manifestam depois de serem julgados. Julgamento não é somente sofrimento, pode ser morte. Mas quando Deus mata alguém, como um falso profeta, é para despertar as ovelhas que estão presas, cegas. E Deus vai revelar os pecados, as causas que ele morreu e tudo que estava escondido. Então é para salvar aquele rebanho que estava preso. Por isso, agora vocês estão a viver os dias do julgamento dos falsos profetas. Estão a entender por que os falsos profetas estão a ser julgados? Vocês estão a pensar que é somente porque o salário do pecado é a morte? Também sim. Mas com o intuito de salvar o rebanho. Porque ele prometeu, eu vou demandar as minhas ovelhas, o meu rebanho, das vossas mãos. Das mãos dos quais? Dos falsos mestres, dos falsos profetas. E como é que o Senhor iria demandar suas ovelhas? Matando, cortando as árvores infrutíferas, os embondeiros, para que os pássaros, as aves, os animais que estão debaixo daquela sombra possam se espalhar. Como está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas vão se dispersar. Na verdade, é libertação. Quando cai um grande embondeiro, então todas as maldições que esse embondeiro trazia na terra, criava na terra, vai cessar. Se porventura foi julgado, foi derribado por Deus, então as almas que estavam presas nas mãos desse embondeiro, desse grande marabu, são libertas. E esta libertação vai se manifestar também no físico. As pessoas acharão a verdade e a verdade vai lhes libertar. Vocês estão a entender? Um outro Consolador seria enviado para vir convencer o mundo do pecado, porquanto, mesmo ouvindo a palavra de Jesus, não creram em Jesus. Um outro Consolador viria para convencer o mundo da justiça, porquanto, aleluia, Jesus já veio e voltou. Então é justiça não segundo a lei, mas segundo a graça e verdade. Porquanto também o outro Consolador viria julgar o mundo, aleluia, ou então convencer o mundo com juízes, com julgamentos, com condenações, com dores, com aflições, com chicotes, com açoites. Porquanto Deus ama o mundo, amou o mundo, e por isso deu o seu Filho. Então o chicote é para a salvação de alguns. É isso que Pedro fala, para que a gente continue a pregar e trabalhar, para ver se arrebatemos a alguns, não todos, porque nem todos vão ser salvos, porquanto seus corações são maus, alguns do fogo, como foi com Josué. Josué, o sacerdote corrupto, no meio de outros sacerdotes corruptos, mas ele foi arrebatado no meio do incêndio. Não é este um tição arrebatado do fogo? E nós vimos que Josué estava com roupa suja e foi arrebatado no meio do incêndio da condenação. E o anjo do Senhor recebeu ordem para trocar as suas roupas, tirar as roupas sujas e lhe colocar roupas limpas. Porquanto Satanás, enquanto estava com roupas sujas, estava à sua direita, lhe acusando noite e dia. E o acusador dos nossos irmãos também será derribado. É? Mas quando lhe trocaram as roupas, Satanás foi expulso. Não é esse um tição que foi arrebatado do incêndio, Satã? O Senhor te repreende, Satã. E Satanás fugiu, porque Josué foi trocado a roupa e ele não tinha nada mais para acusar. Isto foi perdoado, foi lavado. E hoje é o sangue
como nós cantamos, o Sonda e a Kameme, na qual vós sós fostes purificados. Não foste comprado com qualquer coisa, não. Perecível, nem com ouro, nem com prata, nem com diamante, nem com safira, nem com esmeralda, nem com não sei que carbúnculo, nem com nada, mas sim pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Mas para que o sangue possa te purificar, para que o sangue possa te comprar, você tem que se arrepender, você tem que crer no Filho de Deus, você tem que aceitar o Emmanuel, você tem que se deixar convencer do pecado, isto é, crendo em Jesus, aborrecendo o mundo, e assim você vai te converter. E Pedro, no dia, aleluia, que ele pregou, ele disse depois da prisão, arrependam-se e se convertam, crendo em Jesus, e vocês vão experimentar tempos de refrigério na presença de Deus. Aleluia. Um outro consolador para vir convencer o mundo do pecado. E agora, o Consolador está a convencer o mundo com juízo. Vocês não estão a entender. Daqui a pouco vocês já vão lhe chamar de destruidor da terra. És tu o destruidor da terra? És tu o alvoroçador das nações? És tu o perturbador? Toda a perturbação que Deus traz na terra é para o bem da terra. Volta-te para mim e eu voltarei para ti. E tem vezes Deus usa açoites para trazer de volta os filhos desviados. Deus usa a repreensão dura para trazer os desviados. Nessa geração de pão com leite, de mimosos evangélicos, cheios de mimos, como foram os judeus, batendo os peitos onde não existe nada, peitos vazios. E eles acharam que o discurso era duro. Duro esse discurso. E Jesus disse, se eu vos falei das coisas mínimas, estão escandalizados. Se eu vos falasse das coisas lá do céu, o que seria de vocês? E eles estão a dizer que eu estou a lhes bater muito. Toda hora nos bater, para o vosso bem. Isto é, se vocês se darem por avisados, por causa do chicote que vocês estão a levar, então vocês vão escapar da ira de Deus. Mas senão, a palavra é a mesma que João falou. Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Senão, a palavra é a mesma que o Emmanuel pregou. Como escapareis da condenação do inferno? Não é possível. Oh, raça de víboras, arrependam-se e creiam no Evangelho e vocês vão se salvar. Creiam no Evangelho e vocês se salvarão. Mas qual crer? Como vocês têm crido? Qual Evangelho? O Evangelho do Reino dos Céus, que é a sabedoria de Deus, Espírito e vida, que consiste em demonstrar o Espírito e o poder. E assim, aquele que der ouvido, ouvir a voz do Filho de Deus, o Filho de Deus ainda está a falar na terra, vai ressuscitar. Eu disse que dividi a ressurreição em duas partes. A outra é a morte mesmo das pessoas, fisicamente. Ok? Também chegou a hora de ressuscitar os mortos também. Mas nisto eu não vou aprofundar. Por isso, isto é um dom das maravilhas, para operar maravilhas de pessoas como curar os doentes, ressuscitar os mortos, expulsar demônios. Isso é de leve. O maior milagre é a conversão das pessoas, não os mortos ressuscitaram. Alguém ressuscitou um dia dos mortos e foi no inferno depois. Ontem esteve aí na minha sala o meu parente. Nasceu lá mesmo no meu bairro, é miúdo. Sou mais velho dele. O pai dele com meu pai são primos diretos. A mãe dele com meu pai são parentes diretos também. Quer dizer que duas vezes meu parente. E como ele era muito criança, não, mas eu já era um bocado assim mais velho. Eu vi, ele morreu, ficou não sei se 2 dias mortos. Só faltou 2 para completar os 4 dias do cães.
de Lázaro. Depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquele tempo lá, veja só, não tinha frigorífico, não tinha nada, mas se demorava muito para enterrar. A pessoa morre hoje, lhe enterra amanhã, é como se fosse uma praga, é uma maldição. Não é possível. Por isso, no último dia, a pessoa era enterrada a cheirar mal. É incrível como aquele povo sofre proteger os cadáveres. Estou a falar a cultura na qual onde eu nasci, dos bantus, dos bacongos. Esse miúdo estava aí ontem. Ele subiu no altar, quem esteve atento viu ele, falei com ele, eu já tinha esquecido, ele se apresentou. Chamou Mano Marcelino. Você quem? Eu sou fulano, não vou falar o nome dele. Por causa dos macoculenses que estão aí. Eu sou fulano. Ah, tá tudo bem? Disse, vou conversar contigo. Orei para ele e depois entrou lá na minha sala. Estávamos a conversar e rimos e tal. Mas estou a contar essa história porque teria morrido 2 dias. Estou a falar que o morto pode ressuscitar e ainda continua morto. Entenderam? 2 dias. E ressuscitou no 3º dia. Isso é muito forte, né? E aí se enterra depois de 3 dias. É no 4º dia que se enterra lá na minha terra. Excepto aqueles que morreram uma morte assim, muito trágica, andou muito gravemente doente e tal. Então já no 2º dia começa a cheirar. É que no 3º dia que vão ligar. Mas assim que aqueles que morrem, crianças, assim muito... mais velho, aliás, que morre com saúde, que não estava podre, sem geleira, no tempo colonial. Ouviu? Por que eu estou a falar isso? Eu vi com os meus olhos, morreu, não é porque estava lá no estado de coma. Não, morte declarada, já havia óbito. Dormiram lá uma noite, segunda noite, noite com seus dias. A nossa casa, mais ou menos, dividia uma distância de meio quilômetro não, uns 300 metros ou 250. Lá naquele tempo as crianças não vão no óbito. É incrível aquela cultura. As crianças não podem nem se aproximar no óbito. Então os mais velhos, eu me lembro que eles nos fechavam dentro de dia. E eles iam no óbito. À noite, um ficava conosco, o outro aqui ia no óbito. Se vai o marido, a esposa fica. Se vai a esposa, o marido fica. Para não nos abandonar. E agora, como nós tínhamos uma mais velha já, uma jovem, que nos cuidava, eles podem ir os dois, não tem problema. Eu ainda lhe fiz lembrar, falei na Sônia, esse miúdo morreu 2 dias. Eu disse, o gai bem rijo. Ele falou assim, sou mesmo eu. Ele até se vangloriou. Falou um termo, só que eu esqueci. Como quem dizer que eu não morro, sou rijo. Morreu. A próxima, quando ele subir no altar, vamos fazer rir, vou lhe apresentar. Ele disse que vai continuar aí na igreja, vai se converter. Ouviu? Morreu. Todos de Macocola, não o Macocó do outro lado aí, lá do Bom Jesus que estão a falar, sabem quem eu estou a falar? Talvez eles, como por causa do álcool, as mentes dele até mais velhos já não se lembram. O pecado também faz com que as pessoas não tenham memórias aguçadas. Eu, como embora sou diferente, eu faço lembrar até as coisas que eu vi com meses. Coisas que eu vi com meses, eu falo. Eu tinha meses. 1 ano, 2. Estou a falar. E eles estão a assustar. Agora, os pecadores não, né? A memória deles já está toda deturpada. Se eu ir falar na minha mãe que o fulano, lembra quando ele morreu, ele vai assustar. Ainda lembras? Ouviu? O miúdo morreu. Não é porque estava aí mais ou menos a esperar, pode ser que não vai morrer. Não. Morte declarada. Óbito. Já tinha o caixão e tudo.
Já tinham feito a urna. Eu não sei se aquela urna meteram aonde. Um dia tem que perguntar alguém, a mamãe, enquanto ele está viva, para me falar. E aquele caixão, então, que, segundo a tradição, quando alguém ressuscitasse, já tinha caixão, aquele caixão parece que queimavam, não pode enterrar, não sei, partiam, queimavam, alguma coisa assim. Se enterra, é como que vocês foram enterrar mesmo. Ouviu? Eu falei na Sonia, esse miúdo tinha morrido e ressuscitou. Ele falou assim, bem rijo, só mesmo eu. Ele assim lhe contaram a história na mãe dele. A mãe já morreu, o pai também. Aliás, essa história se contava lá quando crescemos, se contava, esse gajo aqui já morreu e ressuscitou, bem rijo. Assim mais ou menos no campo, quando ele mandava, como é que se chama? Naquele jogo lá do mato, no Trumundo, maturão, o quê? Como é que é? Quem sabe? Que eles gostam de alejar os outros. Como ele não é da minha faixa etária, então não jogou comigo, mas jogou com esses meus irmãos. É maturão, né? Aquele jogador que gosta de fazer maturão. Eu uso termos aqui antigos. Assim, mais ou menos aquele que gosta de pisar os outros, alejar os outros. Chama-se aquelas faltas aí de chocar com os outros, alejar. Chama-se maturão. Quem é angolano do meu tempo que sabe disso? Então ele era, segundo a história que me contaram, que no jogo ele era muito rijo, mas chocava os outros. Então, eu creio que lhe falaram, você, esse gajo morreu e ressuscitou. Vocês não viram? Um rapaz que passou bem cheio assim. Um baixinho, assim, muito cheio de força. Morreu e ressuscitou. Mas por que eu estou a falar isso? Continua morto. Ou então continuou no mundo. Quer dizer que se morresse outra vez, iria para o inferno. Espero que ele se converte mesmo. É isso que eu estou a falar. Mas o maior milagre é esse da primeira parte que eu preguei, a ressurreição dos mortos espirituais. De alguém que estava morto no pecado e nasceu de novo. Quando fisicamente esse morrer, ele não vai na condenação. Mas quem ressuscitou, porque tinha morrido fisicamente, e voltou a viver, se ele não nascer de novo, viu o milagre, né? Mas não vai ver o céu. É isso que Jesus falou. Se o homem não nascer de novo, não vai ver o reino dos céus. E não é somente pelo milagre da ressurreição. Qualquer outro milagre. Você pode ficar rico. Deus pode te abençoar financeiramente. Deus pode te engrandecer. Pode se tornar grande. Ser curado como de câncer mortal, terminal e não sei quem. E ir para o inferno. Mesmo vendo milagre. Então, tem que ver o rosto e ver os olhos de Deus. E assim como cantou a brasileira, tu poderás lhe reconhecer na eternidade. Deixa-me ver, Senhor, teu rosto, deixa-me olhar fundo dentro dos teus olhos, deixa eu mergulhar na adoração pra te encontrar em teu coração. Deixa eu decorar cada traço teu pra reconhecer tua face na eternidade. Aleluia. Agora eu vou ministrar 2.600 visualizações e 1.000 comentários. É muito forte. É, Ismael? Sim, Fátima. Ele tem que nascer de novo para ser salvo. Não é para manter a salvação. Para ser salvo. E depois de ser salvo, tem que permanecer na justiça de Deus
na palavra de Deus para manter a salvação. Viu, Fátima? Nascer de novo para se salvar, continuar a seguir Jesus para manter a salvação. A essência és tu, a essência és tu. Um outro consolador. Vocês não podem nem imaginar em que dimensão estou a vos falar. Pá. E ele viria convencer o mundo da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Olha, muito pecado na terra. Muito pecado. Ainda bem que vocês já creram em Jesus. E quem crê em Jesus já não vive em pecado. Quando a essência és tu. E o povo que estava em trevas viu luz. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, a enfermidade no corpo dessa pessoa, no cérebro, no coração, queimação, enfermidade no peito, respiração ofegante. E ele enviou sua palavra, e sua palavra os curou. Todas as enfermidades sejam removidas agora. Em nome de Jesus, quer aos presentes como aos ausentes que estão a ser intercedidos. Sai! Em nome de Jesus. Receba a cura. Você que vai viajar, vai. Deus é contigo. O meu Deus. Vai. Sejam livres. Ou sejam curados. No nome poderoso de Jesus Cristo. As dores foram carregadas na cruz. E Ele carregou sobre si as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então você que não andava, levanta-te e anda. Prisão de ventres para quinto dos infernos. Você que não levantava o braço por cada dor, pode levantar. Você que não mexeu o pescoço, pode mexer. Você que tem a dor do estômago, gastrite, como aquele rapaz aí, sim, vai fazer o que você não conseguia fazer. Já está a aquecer o teu estômago. Já está a aquecer o teu peito. Novos pulmões, novo peito, novo pâncreas, novo fígado, novo coração, novos olhos. Você que disse que o teu olho estava a arder. Já estás a receber a cura agora. Teus olhos estão restaurados. Os cegos começam a ver. Os surdos começam a ouvir. Os mudos começam a falar. Os paralíticos levantem-se e comecem a andar. As mãos ressecadas sejam avivadas, vivificadas. Oh, recebam no nome poderoso de Jesus. Sei que tem caroço para o quinto dos infernos. As miomas saem, sangramento seja estancado. Assim, gastrite desaparece, dor do estômago vai embora. Sei que tem hemorroide, desaparece hemorroide. Qualquer que seja o teu nome, há um nome que está acima de todos os nomes. E esse nome se chama Jesus. E nesse nome todos os outros nomes devem se prostrar. Então essa enfermidade se prostra no nome poderoso de Jesus. O Filho de Deus, sejam todos curados e os intercedidos por vocês também recebam a cura em nome de Jesus Cristo. Não precisam mandar tantos testes aí. Recebam o que você está a pedir. No nome, meu Deus, te abençoe em nome de Jesus Cristo. Recebam a palavra de Deus, vivifica as vossas vidas, abre porta, porque Ele é a chave para abrir todas as portas. Não há porta fechada, não há nada, porque o poder dele, aleluia, está manifesto na terra. No nome de Jesus Cristo. E agora? Faz teste agora. É questão de fé. Faz movimento. Mexe que você não conseguia mexer. Procura as dores. Aperta. Onde era proibido apertar. Por causa da dor, da enfermidade. Todos eram curados. Agora já não eram. A história virou presente. Todos estão curados. Negócios abertos, promoção, projeção, viagens, casamentos, libertação das drogas, dos casamentos. Tudo isso começa a acontecer aí. Haja um rebuliço do Espírito no vosso meio. Oh, como no vale, glória a Jesus dos ossos secos. Haja um rebuliço, assopra Santo Espírito, assopra! Estou à espera do vosso testemunho. Quem é que já está a experimentar a cura?